Olá, sou o professor Júlio César Sanches, vamos dar continuidade à sua aprovação. Chegou a sua hora, chegou o seu momento, hein? Vamos falar agora de procedimento, tem várias informações importantes que caem na nossa prova da OAB, vamos entender isso. Professor, com o novo CPC, ocorreu alguma mudança em relação aos procedimentos? Ocorreu sim, então merece sua atenção. Primeiro passo, o processo é procedimento, né? Então são procedimentos pré-determinados. Só que esses procedimentos, nós temos vários procedimentos. Então, procedimento, olha que interessante, nós temos o procedimento comum, nós temos o procedimento especial e temos o procedimento conhecido como procedimento cautelar ou urgência, né? Eu gosto muito desse termo urgência utilizado por Silvio Leborite, né? Então bem legal. Olha que interessante, ó. Quando a gente fala de procedimento, o comum ocorreu uma alteração importante. No passado, no antigo Código de 1973, nós tínhamos o procedimento sumário e ordinário, não tem mais, tá? Então procedimento é procedimento comum, é comum, ou seja, não tem mais essa subdivisão. Então no Código antigo, dentro do comum tinha ordinário e sumário, não temos mais. Procedimento comum é comum. Olha que interessante. Procedimento comum, cuidado, porque nós temos o procedimento comum da Justiça Federal e o procedimento comum da Justiça Estadual. Exame da OAB gosta muito de perguntar sobre Justiça Estadual, porque é o que é mais utilizado na advocacia. Dificilmente cai Justiça Federal, mas tem que saber também, vai que cai, a gente vai acertar tudo, nós combinamos em gabaritar aqui, ok? Quando eu falo em procedimento comum, então o que é mais importante nesse momento, com o novo CPC, uma mudança recente ainda, é você lembrar que não tem mais sumário nem ordinário, é comum, é comum. Especial, quando eu falo de procedimento especial, são ações que possuem leis específicas, como mandado de segurança. Mandado não é mandato não, hein? Mandato é representação. Então, mandado de segurança, ação monitória. Então, essas ações que têm prazos específicos, ou uma lei que regulamenta, uma lei esparsa que regulamenta aquela ação, é chamada de procedimento especial e também tem uma regulamentação especial, tá? Então, fique atento em relação a isso. Então, sempre cai na prova do OAB, sempre temos uma questão de procedimento especial. Procedimento especial, qual que é a diferença do procedimento comum? O comum, ele é comum a todos, ele é utilizado em regra. O especial, ele não é utilizado em regra, ele é a exceção da regra. Então, o procedimento especial é aquela peça, aquele instrumento processual que eu utilizo quando tem uma lei própria. Então, o melhor conceito que eu tenho de procedimento especial é o procedimento de uma ação, um instrumento judicial com lei própria ou prazos e atos próprios, tá? Então, só chama de procedimento especial quando ele tem algo diferente. Ou uma lei específica que regulamenta, ou um prazo, algo é diferente. Não é especial se ele é comum. Se é comum, é comum. Especial quando tem algo diferente. Então guarde isso, é importante. Tem alguma coisa muito diferente, né? Não seria muito pouquinho, não. Muito diferente, ele é especial. Esse procedimento cautelar ou de urgência, gosto muito desse termo de urgência, fica fácil de identificar. Hoje no novo CPC, nós temos aí as tutelas provisórias. Tutelas provisórias, conhecida aí como medidas de urgência. Nós vamos explicar isso no bloco apropriado sobre isso. Procedimento, você precisa saber que então nesse primeiro momento que nós temos o comum. Esse comum aqui não tem mais o ordinário e nem o sumário na Justiça Estadual. Esse procedimento comum só é da Justiça Federal se eu enxergar os legitimados do artigo 109 da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, se você fizer uma abertura da Constituição Federal, você vai enxergar no artigo 109 pessoas que obrigatoriamente levam para o procedimento da Justiça Federal. Artigo 109 da Constituição Federal. Então, se não está no artigo 109 da Constituição Federal, normalmente vai para a Justiça Comum. Tá? Então, vamos entender isso aqui, vamos explicar isso aqui. Ó. Então, o procedimento, dentro do processo, você já sabe que tem o comum, tem o especial e tem a medida, o cautelar, conhecido como cautelar, que mudou muito e tem vida curta hoje, né? Diferente do passado, o cautelar, ele vive pouco tempo. A gente vai explicar isso no bloco anterior. A nossa justiça, olha que interessante, ó, nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal, nós temos abaixo do Supremo aqui, ó, nós temos as justiças especializadas, cada um tem a sua, ó, vamos lá. Professor, qual que é essa aqui? A do trabalho, ó, trabalho, eleitoral e militar. Olha que interessante. E aqui nós temos também o Superior Tribunal de Justiça.
Olha que interessante aqui a nossa justiça. Isso é o nosso poder judiciário, ó. Olha que interessante, ó. Daqui para cá é conhecido como procedimento comum. E aqui, justiça especializada. Justiça especializada. Professor, qual que é a diferença de tudo isso, né? Nós temos aqui, ó, na justiça especializada, cada um tem o seu órgão de terceiro grau. Nós estamos falando de órgão de terceiro grau, ó. Terceiro grau. Aqui, segundo grau. E aqui, primeiro grau. Olha só. Terceiro grau, olha aqui, ó. Todo mundo aqui. Já no segundo grau, nós temos aqui o Tribunal de Justiça. Cada estado tem o seu. E temos o Tribunal Regional Federal. Cada estado não é dividido por estado, mas por região. A Justiça Federal, o segundo grau de jurisdição é subdividido em regiões, diferente do Tribunal de Justiça, cada estado tem o seu. Tá? Então olha que interessante, ó. Aqui nós já temos, cada um tem o seu. A trabalhista tem o TRT, a Justiça Eleitoral tem o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Militar também tem Tribunal Regional Militar. Todo mundo se encontra aqui no terceiro grau de jurisdição. Olha que interessante, ó. Olha o segundo grau aqui, ó. Esse é o segundo grau. No terceiro grau, nós temos as varas secretarias. Então, primeiro grau, varas secretarias. Segundo grau, se for de justiça especializada, os TRTs da vida. Se for a justiça comum, TJ, se for justiça estadual, se for justiça federal, TRF, Tribunal Regional Federal, dividido por regiões, tá? Lá no terceiro grau, cada justiça especializada, ó, ao lado de cá aqui, ó, tem o seu órgão próprio, né? Justiça do Trabalho, TST, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Cada um tem o seu. Já na Justiça Comum, todo mundo se encontra lá no Superior Tribunal de Justiça, tá? Então é assim que é feita a divisão do nosso poder judiciário. Olha que interessante. Quando eu falo de vara e secretaria, a Justiça Federal utiliza muito o termo secretaria. A federal, comum federal. Já a Justiça Comum Estadual utiliza muito o termo vara, né? Então o termo mais adequado. Lembra você que no primeiro grau de jurisdição eu tenho juiz. Segundo grau de jurisdição eu tenho desembargadores. No terceiro grau de jurisdição eu tenho os ministros. Então, terceiro grau, ministros. Quando eu falo de juiz, juiz faz sentença. O juiz profere uma sentença. Desembargador faz acórdão. Porque não é um desembargador só que vai julgar, são os desembargadores. E os ministros, terceiro grau de jurisdição, também proferem acórdãos, tá? Então, primeira instância, juiz. Juiz faz sentença, decisão singular. Segunda instância, decisão não é singular, é coletiva, é acórdão. Desembargador faz acórdão. E ministros fazem acórdão também, tá bom? Então, você tem que guardar isso, é muito importante. Nós temos aí 3 graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, início da coisa. Segundo grau é um recurso ainda de decisão no mérito. Já o terceiro grau, na prática, o terceiro grau, mais que preocupado com o seu problema, com o meu, ele está preocupado se a lei está confrontando lei federal, a Constituição Federal, porque os órgãos de terceiro grau são guardiões da Constituição Federal. São guardiões. O Supremo é o guardiãozão, né? Mas eles também são guardiões. O Supremo está no terceiro grau de jurisdição também. Porém, existe uma hierarquia nesse terceiro grau. Acima de tudo, aparece o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, é importante você que vai prestar o B ter essa noção. Isso te ajuda muito a acertar questões de prova. Juiz faz sentença, desembargador faz acórdão, ministro faz acórdão também. Isso ajuda muito você ter essa visão. A justiça, ela é dividida dessa forma aqui. E a justiça, para eu poder utilizar o poder judiciário, eu tenho que utilizar um procedimento. O procedimento nós temos 3. Tanto em qualquer dessas justiças aqui, que é uma só, né? A justiça é una, poder judiciário, porém existe essa divisão aqui de justiça especializada, justiça comum, e dentro da comum tem essa divisão da justiça federal e da justiça estadual. Você precisa entender que existe procedimentos. Professor, como que eu vou guardar esses procedimentos e vou fazer uma diferença dessa divisão da justiça? Não tem como errar. Isso aqui que foi feito em lousa é a divisão do Poder Judiciário brasileiro, só para você entender que tem 3 graus de jurisdição, tem juiz, desembargador, ministro. Quando eu falo de procedimento, já é o processo aplicado a isso aqui, a justiça. E procedimento, nós temos 3. Nós temos o procedimento comum, nós temos o procedimento cautelar e temos o procedimento especial. Procedimento comum é o procedimento mais utilizado, é o que mais cai na segunda fase da OAB e na primeira também. É o procedimento do código, dia a dia.
Procedimento especial são peças, ações que têm um procedimento especial, algo diferente, como o caso da ação monitória, como o caso do mandado de segurança, que tem uma lei própria, por isso é reconhecido como procedimento especial. Quando eu falo de processo ou procedimento cautelar, eu estou falando, na verdade, de algo urgente, só é cautelar quando é urgente. Nós vamos dar uma ênfase muito especial no estudo das tutelas provisórias. Então nós temos 3 procedimentos. O cautelar no passado, ele ia meio que sozinho no Código 73, hoje não. Hoje ele tem vida curta, por quê? A partir do momento que eu faço a juntada, a distribuição do processo principal, esse cautelar vai ocorrer a fusão. Então ele vai se transformar num processo comum, principal também. Então a vida do processo cautelar hoje é muito mais curta, a gente vai conversar sobre isso e a gente se vê no próximo bloco.